Você sabia que energias semelhantes se atraem? Pois é, energias semelhantes se atraem. A lei da atração, tão criticada por algumas pessoas, eu ainda acredito nela. E você? Você também acredita? Olha só, muitas e muitas vezes eu escutei as pessoas falando assim, algumas pessoas dizendo assim, esse povo que acredita na lei da atração, que acredita no pensamento positivo, está com nada, porque esse povo vive alienado, achando que é só pensar positivamente, acreditar na lei da atração, que tudo se resolve. Pois é, gente, eu faço parte desse povo que acredita na lei da atração, que acredita no pensamento positivo. Mas eu não faço parte de um grupo de pessoas também que vive uma vida alienada, que acreditam que tudo cai do céu. Não é assim, nada cai do céu. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos sim pensar positivamente, acreditar na lei da atração, saber que energias semelhantes se atraem. Sim, é bom a gente saber de tudo isso, mas a gente precisa fazer a nossa parte, porque só pensar positivamente não vai resolver nada não. A gente precisa dar passos, a gente precisa fazer a nossa parte. Sabemos que pensamentos positivos atraem resultados positivos, que pensamentos negativos atraem resultados negativos, mas não basta só saber, a gente precisa praticar, a gente precisa fazer a nossa parte, porque só isso, lei da atração, pensamento positivo, não vai resolver nada se você não der passos, se você não fizer a sua parte. Eu gosto muito de falar aqui no canal sobre o Ho'oponopono. Por quê? Porque todos nós precisamos limpar memórias. Nós carregamos memórias que nós nem sabemos da existência delas. Nós não sabemos não, mas elas influenciam na nossa vida hoje. E nós precisamos limpar memórias. E foi praticando o Ho'oponopono que eu limpei muitas memórias. E sei que ainda tenho muitas memórias para limpar. E foi praticando o Ho'oponopono que eu entendi uma grande verdade. Eu não sou culpada pelo que me aconteceu no passado, eu não sou culpada pelo que me acontece hoje que eu não gosto. Eu não sou culpada, mas eu sou responsável. E foi com a prática do Ho'oponopono que eu entendi que eu precisava limpar essas memórias. O padre Lauro Trevisan, que é o escritor, Lauro Trevisan, ele, desde o ano de 1975, ele estuda as potencialidades humanas. Desde essa época, ele falava e ainda fala sobre o pensamento positivo, sobre o que está na nossa mente. E em 1980, ele escreveu esse livro aqui, O Poder Infinito da Sua Mente. Gente, já tem 45 anos que ele escreveu esse livro, E foi um dos primeiros livros que eu li sobre o pensamento positivo, sobre o poder da nossa mente. E eu confesso que quando eu li, eu fiquei apaixonada com o livro. Eu gostei muito do livro, mas eu posso te contar uma coisa? Eu encostei o livro por um tempo. Sabe por quê? Por causa das minhas crenças que me limitavam. Eu tinha medo do pensamento positivo, eu tinha medo da lei da atração. Por quê? Porque eu carregava certas crenças e eu pensava assim, esse negócio eu acho que não vai agradar a Deus não. Pensar positivamente, acreditar na lei da atração, isso não vai acreditar não, isso não vai agradar a Deus não. Mas foi praticando o Ho'oponopono, foi limpando memórias e realmente falando mais diretamente com Deus e escutando mais a mim mesma. Eu comecei a me escutar muito mais. Foi aí que eu comecei a viver novas experiências e aí eu voltei à prática desse livro e de tantos outros livros. Eu sei, gente, que nada cai do céu. Eu confesso que o pensamento positivo me ajuda muito. Eu confesso que ler sobre a lei da atração tem mudado muito a minha vida, mas eu sei que não é só isso, que eu preciso fazer a minha parte,
que eu preciso limpar memórias, que eu preciso assumir responsabilidades, que eu não posso ficar culpando o outro pelo que me aconteceu no passado, eu não posso ficar culpando o outro pelo que está me acontecendo e que eu não gosto. Às vezes a gente se torna vítima e culpa o outro, transfere a culpa para o outro. E outra coisa, nós não podemos invejar o outro e nem desejar o mal ao outro. Esse hábito, de transferir a responsabilidade para o outro já existe desde que o mundo é mundo, não é? Lembra da história de Adão e Eva, que eles não poderiam comer determinado fruto, mas que Eva foi a primeira a comer e depois ainda deu para o Adão? Lembra dessa história, né? Pois é, Deus naquele momento, como sempre ele fazia na viração do dia, ele passava lá pelo paraíso. E não foi diferente naquele dia. Ele passou lá no paraíso e ele percebeu que algo estava errado, que eles haviam comido daquele fruto. E Eva já foi logo se justificando, já foi logo transferindo a responsabilidade. Foi aquela serpente que me fez comer aquele fruto. Aí Adão não ficou para trás, não. Adão já foi logo falando para ele assim, foi essa mulher que o Senhor me deu por companheira, ela que me deu o fruto para eu comer. Ou seja, os dois transferiram a culpa. A culpa é sempre do outro, né? A culpa é da serpente, a culpa é do companheiro, a culpa é da companheira. Ou seja, nós às vezes somos assim. A culpa é do outro e esquecemos de quê? Da nossa responsabilidade. Não somos culpados, somos responsáveis. E quando nós entendemos isso, quando nós limpamos essas memórias, os nossos caminhos começam a se abrir. E foi assim que aconteceu comigo. Mas voltando aqui ao livro do Lauro Trevisan, nesse livro ele conta muitos casos. Mas hoje eu quero contar um caso que eu gosto muito. Ele conta que um homem foi procurá-lo para pedir um conselho, para conversar, e falou para ele, olha, eu quero abrir uma loja. Só que eu abri 2 lojas, eu fracassei nas 2 lojas. Então eu tenho medo de abrir uma terceira e fracassar também. E deixa eu comentar uma coisa para o senhor. O meu vizinho, ele abriu uma lojinha do nada. E esse homem está prosperando. Quero falar para o senhor, eu acho que ele é um espertalhão. Porque como é que pode ele estar prosperando tanto? Eu acho que ele é um espertalhão. E aí o Lauro Trevisan foi muito reto e direto ao assunto e falou para ele, olha, o senhor comete 2 erros. Primeiro, o medo. O senhor tem medo de fracassar, quem tem medo de fracassar vai fracassar. Então o primeiro erro do senhor é o medo. E ele disse mais, olha, eu quero falar uma coisa para o senhor. A inveja, ela só prejudica o invejoso. E o senhor, além de ter medo de fracassar, ainda está invejando o seu vizinho. Ou seja, ele foi reto e direto ao assunto. A gente sabe que verdades nos doem, mas nos acordam, e certamente aquele homem acordou para a realidade que ele estava vivendo. Bom, gente, se tudo é possível que crer, e se assim como nós pensamos, assim sucederá, porque aliás até é bíblico, por que então nós vamos duvidar do poder da nossa mente? Por quê? A vida abundante é um direito nosso. Viver os nossos sonhos é um direito nosso. Então, solte a sua imaginação, dê lugar ao pensamento positivo, evite pensar negativamente, vibre nesse pensamento positivo. Afinal, energias semelhantes, elas se atraem. E eu te pergunto, que energia você está trazendo para a sua vida? Que energia você está deixando vibrar na sua vida? Vamos pensar sobre isso? Vamos refletir sobre isso? E assim eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Fique em paz.